Olá pessoal, maravilha, tudo jóia? É uma enorme alegria estar aqui com vocês em mais uma oportunidade. Eu sou o professor Vinícius Mota e nesse bate-papo nós vamos resolver questões da última prova para auditor fiscal do trabalho. O que tem de importante sobre esse concurso? O concurso para auditor fiscal do trabalho é um que está na esteira dos próximos concursos federais. E da onde que a gente tira isso? Das informações apresentadas este ano, recentemente, pela ministra de Inovação e Gestão, ministra do Planejamento, ministro do Trabalho, secretário executivo do Ministério do Trabalho. Então, nós estamos com uma fundamentada expectativa em relação ao concurso de auditor fiscal do trabalho, ok? E recentemente, em relação aos concursos federais, foi afirmado que o concurso para a AFT está na segunda leva, Já tivemos anúncios agora recentes, sobre alguns cargos de nível federal e foi informado que o auditor fiscal do trabalho está na próxima leva. Pode ser que seja a confirmação dada no comecinho do próximo semestre. A gente não sabe exatamente a data, Mas que está na fila de concurso federal, está. Por quê? Porque o auditor fiscal do trabalho, que é aquele servidor público que tem por função fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas, ele não é o juiz, ele não é o Ministério Público do Trabalho, ele é um fiscal. Ele vai lá no espaço onde as pessoas estão trabalhando, vai lá na empresa, vai lá na obra, ele pode ir até no ambiente doméstico e fiscaliza se está tudo certo. O auditor fiscal do trabalho é peça fundamental nas ações de resgate a trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo. Nós vimos muito isso nos primeiros meses do ano, não é verdade? As situações envolvendo, por exemplo, aqueles trabalhadores em situação análoga à de escravo na região sul do Brasil, nas vinícolas. É um cargo fundamental na estrutura do Estado brasileiro. Porém, 40% dos cargos de auditor estão vagos. Então tem mais de 1.900 cargos vagos. O último pedido para auditor fiscal do trabalho pediu 1.500 vagas. Pedir não quer dizer que vai ter, mas indica a necessidade de muitos auditores para recomposição da carreira. Então, se você está pensando, poxa, professor, o que eu estudo? Por onde eu foco? Eu gosto de direito do trabalho. Professor, prestei 2022, ou quem está na estrada há mais tempo, 2018, diversos concursos de TRT, e agora? Professor, estou prestando magistratura, prestei MPT, eu estou com um trabalho na ponta da língua. Auditor fiscal trabalha para mim? Sem dúvida, é bom que você esteja se preparando para auditor fiscal do trabalho, tá joia? Em outras oportunidades, a gente já destacou aspectos da última prova em relação ao edital, você encontra aí nas nossas lives do Que Concursos, beleza? Enquanto eu vou trazendo esses recados iniciais, coloca aqui da onde que você está acompanhando essa live. Vamos agitar esse chat, deixa o seu like, se inscreve no YouTube do Que Concursos. Por quê? Porque todo dia tem aula, todos os dias. Tem de domingo? Tem. Sábado, diversos horários. Eu acho que a nossa grade começa às 8 da manhã ou 8h30, essa aqui é a minha dúvida, e vai até às 9 da noite. Poxa, então tem aula de graça no YouTube do Que Concurso todo dia? Tem aula. Então vamos nessa? Vamos estudar, beleza? É no concurso que nós que não nos garantimos no TikTok, podemos trazer a tranquilidade para nós e para a nossa família. É esse esforço que traz a recompensa, tá bom? Então vamos nessa? Beleza? Muito bem, muito bem. Então recados dados, é um concurso importante, um concurso para ficar de olho. Remuneração inicial acima de R$21 mil, exige nível superior. E se nós estamos falando de concurso, estamos falando de mudar a sua vida. Que 2023 seja o ano da sua aprovação. Vamos nessa?
Beleza? Você trouxe aí no chat de onde que você está acompanhando a gente? Vamos lá. Qual será a dinâmica do nosso bate-papo? Nós vamos resolver algumas questões da última prova. A última prova foi de 2013. Nós tivemos 2003, 2006, 2010, outros concursos de auditor fiscal do trabalho. Aí o último, o edital saiu em 2013. E desde então não tivemos mais. Veja como existe aqui uma defasagem na carreira, né? Mas nós vamos pegar essas questões para começar, para que nós possamos sentir o perfil, ok? Vale pontuar que essa última prova, estou vendo piscar aqui, não sei se para você está tudo bem a imagem, né? Mas acho que tá. Na última prova, a banca escolhida foi a Sebrasp. Anteriormente era a ESAF, tá? Então a gente vai trazer aqui as questões da Sebrasp porque é a mais recente. Não quer dizer que sempre foi assim, tá bom? Beleza? Mas o que eu quero trazer para você? Eu quero evidenciar o perfil da banca. Nessa prova, perguntas diretas, sem muita historinha, sem muito caso concreto. Por quê? Porque a prova de auditor é uma prova que tem uma peculiaridade muito importante e que acaba sendo o que vai diferenciar o aprovado daquele que não conquistou a aprovação, que é a familiaridade com as normas regulamentadoras. Então a banca, ela não precisa pensar em elaborar um texto grande para ficar te enganando, para ficar cansando você. Ela vai lá e pergunta um ponto específico da norma regulamentadora relacionada à prevenção e proteção contra incêndio, para você se proteger, o que tem que fazer, qual que é a regulamentação, ou então alguma coisa relacionada à temperatura do ambiente de trabalho. É desafiador. Existe um caminho para enfrentar NRs, tá? A gente vai tratar disso ao longo desse ano, nas oportunidades, assim que elas forem aparecendo. Mas aqui a gente já vai pincelar isso. Você vai ver que por mais que tenha essa amplitude do edital, dá para resolver. Tá bom? Beleza? Vamos nessa? Chega mais? Podemos começar? Vem comigo aqui. Primeira questão do nosso bate-papo. A primeira pergunta é a seguinte: em caso de aborto não criminoso, só destacando que esta é a linguagem da legislação, tá? Em caso de aborto não criminoso, a mulher seletista terá direito a repouso remunerado de 30 dias. Certo ou errado? Certo ou errado, turma? Vou deixar para você alguns instantezinhos para você responder. Certo ou errado, o que você colocaria aqui na prova? Você lembra dessa regra? De fato, a legislação tem um texto muito parecido com isso. Em caso de aborto não criminoso, de fato, a empregada terá um período de repouso, um período de descanso, que será remunerado, tá? Mas o erro nesta assertiva está nesse período de 30 dias. Porque não são 30 dias, tá joia? Olha só, o que nós estamos respondendo aqui é exatamente o texto da CLT, tá bom? Então tá errado essa referência a 30 dias. Eu já vou te apresentar o gabarito, a gente vai fazer uma espécie de gabarito comentado. Tá joia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na estatística, vamos ver como que a turma foi. Eu imagino que a turma tenha ido bem, tá? Tá puxando aqui. Vamos lá. O que nós temos aqui? 83% de aproveitamento, ou seja, um bom desempenho, né? 83% de aproveitamento. Fique atento nesse aproveitamento quando a gente começar a resolver questões que fazem referência às normas regulamentadoras. Tá bom? Beleza, professor, tranquilo. Mas e o fundamento legal? Vem comigo. Aliás, aqui, eu inverti. A primeira questão, o que você deveria marcar? Errado. Por quê?
O artigo 395 da CLT contempla um período de repouso, porém de 2 semanas. Olha aqui, ó. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas. 2 semanas. Ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Facinho? Tranquilo? Maravilha. Texto da CLT, né? Artigo 395. Texto de lei. Vamos resolver mais uma? Vamos nessa. Deixa eu pegar aqui a nossa internet. Muito bem. Próxima questão. Sebrasp, 2013. Acerca da proteção do trabalho do menor e da mulher, julgue o item a seguir. Em trabalho contínuo, a força muscular máxima que pode ser exigida à mulher pelo seu empregador é de 25 quilos. É de 25 quilos. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Quem acha que está certo, coloca certo aí nos comentários. Quem acha que está errado, coloca que acha que está errado. Quem acha que pode ser os dois, quem acha que não sabe, quem não sei, professor, não sei, pode colocar não sei também, beleza? Pessoal, de fato, vamos nessa, tá? Enquanto você vai pensando, a gente vai explicando um pouquinho mais. De fato, a CLT teve a preocupação de indicar o máximo de força física que pode ser exigido de uma mulher e de um menor. E aí eu vou estender isso aqui um pouquinho, por quê? Pessoal, muito importante aqui que eu vou dizer para você, é direito de trabalho, mas se conecta com coisas mais amplas até, ok? Se você está prestando uma prova de concurso, você tem que ter uma perspectiva que é pragmática. Você está lá para acertar as questões, ok? Pensamentos que neste momento não te auxiliariam. Ah, direitos iguais. Então, não pode ter limite para mulher, só para mulher. Tem que ter limite para homem também. Ou o limite tem que ser o mesmo. Direitos iguais, não é? Estou fazendo esse comentário porque no meu Insta eu coloquei uma reportagem sobre uma prova de aptidão física. E nessa prova de aptidão física foi exigido que mulheres e homens carregassem um saco de cimento de 50 quilos por 60 metros e marcasse o tempo. E o pessoal foi à loucura. E muita gente falou assim, toma, é isso mesmo, bem feito. As mulheres não conseguiu, tô feliz. Essa mentalidade, que é uma questão identitária, que, isso seria papo para um outro encontro, né? Mas essa mentalidade não te ajuda na prova de concurso. A legislação estabelece um limite de força física exigido à mulher, diferente do limite de força física exigido ao homem. Professor, lá na academia tem uma menina que empurra 300 kg no leg press. E daí? A lógica da legislação envolve a generalidade das pessoas. Existem homens fortes, mulheres fortes. Médios, fracos e fracos. E tá tudo bem. O ponto é, se nós olharmos a média, os homens tendem a ter mais força muscular. E é só isso. Diante disso, não se pode exigir a mesma régua de força muscular para homens e para mulheres. Essa é a perspectiva da legislação visando a proteção das mulheres. Professor, eu divirjo. Eu acho que não tinha que ter limite. Entendo. Professor, eu acho que o limite devia ser o mesmo. Entendo, tá bom.
Mas na prova não tem espaço para essa ideologia. Percebe? Que aí você erra a questão. Então a legislação estabelece um limite de força física para a mulher? Sim. Por quê? Porque na generalidade da humanidade, o homem tem mais testosterona, mais força muscular, e é só isso. Tá bom? A questão passa a ser: o texto aqui elaborado está de acordo com a legislação? E aqui tem um detalhe, tem uma pegadinha. Veja que de fato a CLT fará referência aos 25 quilos. Só que a pegadinha está no começo. Em trabalho contínuo. Porque, na verdade, deixa eu colocar aqui, ó, errado, tá? Nós temos um limite de peso para o trabalho contínuo, reiterado, que perdura no tempo, e um limite de peso para o trabalho pontual, singular, esporádico. No trabalho contínuo, 20 quilos. Naquele que é pontual, esporádico, 25 quilos. Claro que, se forem fornecidos instrumentos, ferramentas que possibilitem movimentar mais do que essa carga de peso, aí tudo bem, tá? Estes limites se aplicam para o esforço do emprego da sua musculatura, efetivamente, tá bom? Então aqui está errado. Texto de lei, tá? Vamos ver se o pessoal foi bem aqui, tô torcendo. Já foi um pouquinho mais desafiadora pela pegadinha, temos 75, quase, né? 75% de aproveitamento. Vamos pegar o texto da legislação? Vamos nessa. Ó, vem comigo aqui. Deixa eu ver. Pimba. Vamos lá aqui, ó. Tá errado, né? Marcamos errado. Artigo 390 da CLT. Ao empregador. Veja que essa regra se dirige ao empregador, ao tomador de serviço, ao patrão. É vedado empregar a mulher com serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo. Então aqui a banca colocou trabalho contínuo, mas ela misturou 20 com 25. Ou 25 quilos para o trabalho ocasional. 25 quilos para o trabalho ocasional. Beleza? Tá? Pessoal, sem polêmica. Vai no texto da lei. Sabe, sim? Eu acho inconstitucional. Então, quando a gente chegar no STF, a gente derruba, se for o caso. Não, professor, eu acho justo. Porque as pessoas não devem ser avaliadas no exercício de seus direitos em razão da sua força muscular, né? Porque não é disso que se trata. Beleza. Ok? Joia? Vamos seguir? Chega mais, vem comigo aqui. Próxima questão. Cadê? Aqui. Muito bem. Temos aqui a 3. Show de bola. Todas da prova de 2013, tá bom? Conforme disciplina CLT, quanto ao uso do EPI, julgue o item baixo. Na verdade é abaixo, ok? Os empregados seletistas devem observar as normas de segurança e medicina do trabalho, constituindo ato faltoso sua recusa. Deixa eu ver se você está lendo legal. Vou aumentar um pouquinho essa letra, tá? Sua recusa injustificada às instruções de segurança expedidas pelo empregador e a recusa ao uso do EPI. Vamos de novo? Os empregados seletistas devem observar as normas de segurança e medicina do trabalho, constituindo ato faltoso sua recusa injustificada às instruções de segurança expedidas pelo empregador e a recusa ao uso de EPI. Certo ou errado? Certo ou errado? Professor, eu sei que isso aí tá certo, porque eu lembro que eu estudei e eu vi, tá certo. Beleza. Professor, é a primeira vez que eu vejo esse assunto, mas eu me inclinaria a marcar certo. Sabe por quê?
Se o EPI é para a proteção do trabalhador, e se o empregado se recusa e vem a sofrer um acidente, isso vai gerar problema para o empregador, não vai? Vai. E aí o empregador pode ter que pagar indenização, não é? É. Então, o empregador tem o direito de exigir que o empregado use o EPI. Não adianta você dar um capacete e falar assim, use se você quiser. Use com consciência. Não, você tem que dar o capacete e fiscalizar a pessoa para que ela utilize o capacete. E vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Nem todo trabalhador se adequa a essas exigências e utiliza os EPIs sem, vez ou outra, burlar essa exigência, essa necessidade. Ai, não, o capacete me atrapalha, eu não gosto da luva, eu não quero pôr bota. Por isso que a lei estabelece ao empregador o dever de fiscalizar. Agora, se ele tem um dever de fiscalizar e a pessoa foi lá e continuou não usando, não vou usar, não quero colocar o capacete, ele está desrespeitando uma ordem do empregador, não está? É um ato faltoso. Beleza? Tá joia? Chega mais aqui. Certo. É um ato faltoso. Beleza? Tudo bem? Vamos pegar o nosso gabarito, que a gente está fazendo aqui um bate-bola, né? Vamos lá para o gabarito. Questão 3. Tá certo. Tá? Artigo 158 da CLT. Cabe aos empregados, aí tem 2 incisos, avançamos. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Na letra A, injustificada, a observância das instruções expedidas pelo empregador, na forma do item 2 do artigo anterior, do 157. E letra B, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Tá? É ato faltoso. Veja que as faltas do empregado não se limitam ao artigo 482 da CLT. Temos mais um exemplo. Artigo 158. Aqui o trabalhador pode ser advertido, pode ser suspenso. Há que se pensar, eventualmente, né? A possibilidade disso vir a configurar uma justa causa. Depende do caso concreto. Mas o que é importante? As faltas do empregado não se limitam ao famoso artigo 482. Não se limitam ao 482 da CLT. Beleza? Acertamos? Tá? Vamos nessa, chega mais. Como que você está indo? Você está indo bem? Ah, professor, estou indo. Então vamos junto. Vamos que tem mais. Agora vai esquentar, ok? Com base nas normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, julgue os itens seguintes. Conforme a norma regulamentadora. Deixa eu ver se está aí para você. Tá. Conforme a norma regulamentadora, que trata da segurança e saúde no trabalho, em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, as câmaras frias, em que a temperatura ambiente interior for igual ou inferior a menos 18 graus Celsius, devem possuir indicação de tempo máximo de permanência no local. Certo ou errado? Essa questão já é mais desafiadora. Por quê? Porque foi perguntar especificamente um regramento que está dentro da norma regulamentadora. Fica mais difícil. O pessoal está habituado a ler no cotidiano CLT. Tá? Beleza? Então, se você está de olho em auditor fiscal do trabalho, é bom você começar a se familiarizar com as normas regulamentadoras. Um caminho inicial é resolvendo questões. Ok? Beleza.
Ponto de partida. Vamos supor que você nunca leu isso aqui, que você não tem a menor ideia e você vai chutar na prova. Professor, mas a gente chuta? Chuta, às vezes chuta. Precisa chutar, você chuta. Você chuta, você faz o que você precisa. Você tem que acertar essa questão. Vamos buscar trazê-la para casa. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Você imagina que faz sentido que dentro de uma câmara fria com menos 18 graus... Gente, só de pensar eu já congelo. Eu mal aguento 2 graus aqui no Brasil. Com 2 graus eu provavelmente estou chilicando. E eu tenho testemunhas. Menos 18 graus. Seria importante avisar aquele trabalhador o tempo máximo de permanência nesse ambiente? O que isso quer dizer? Que, olha, você não pode ficar aqui por muito tempo. Será prejudicial à sua saúde. E a preocupação do que nós estamos vendo, né, passa pela saúde do trabalhador. Faz sentido que exista um regramento dizendo, olha, não fique aqui tempo demais? Olhando por esse lado, faz sentido. Se você nunca foi um curioso da norma regulamentadora, nunca leu, talvez a dúvida seja, nossa, mas 18 graus, isso não é muito específico? Eu entendo. Mas tem alguma lógica, né? Então vamos só pela lógica, ó. Vamos lá, chega mais aqui. Agora sim. Vamos de certo? Podemos ir? Bora? É nóis. Certo. Seja o que Deus quiser. Acertamos. Vamos ver a galera. Tá puxando aqui. Daqui a pouco eu trago o gabarito, tá? A galera voou, a lógica salvou. Beleza? 93% de aproveitamento. Esse número aqui foi bom. Nós veremos outras NRs em que a coisa vai complicar um pouquinho mais. Só mais pela percepção de que faz sentido você... Porque a legislação, ela estabelece diversos alertas para o trabalhador. Que pode ser que o trabalhador mesmo já percebesse, mas a legislação apresenta diversos alertas para o trabalhador ter cuidado. E faz sentido ele ter cuidado num ambiente tão gelado, certo? Tá? Vamos nessa aqui, vamos pegar o nosso gabarito aqui, ó. Apresentar a primeira NR do bate-papo de hoje. Questão 4, certa. Onde está isso? Na norma regulamentadora 36. E um dos dramas de estudar NR, elas são muito irregulares, né? Tem algumas minúsculas, outras com dezenas de páginas. Mas faz parte, pessoal. Faz parte da trajetória. Se é difícil para você, quer dizer que é difícil para todo mundo. E aí tá todo mundo igual nessa. Aí eu não sei, não quero porque eu não conheço norma regulamentadora. Tá todo mundo no mesmo barco. Você está disputando a vaga no concurso. O que é mais difícil para todo mundo, ok? Então vai para cima. Pensa assim, se eu me dedicar a dominar as normas regulamentadoras, eu saio na frente. É isso, porque é difícil para todo mundo, tá bom? Mas vamos lá. NR36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, veja a especificidade. Ponto, né? 36.2.10, câmaras frias, vamos lá. 10.1. As câmaras frias devem possuir dispositivo que possibilite a abertura das portas pelo interior sem muito esforço e alarme ou outro sistema de comunicação que possa ser acionado pelo interior em caso de emergência. Aconteceu algum problema, o trabalhador tem como comunicar às pessoas do lado de fora que ele precisa de ajuda. Tá? 10.1.1. As câmaras frias cuja temperatura for igual ou inferior a menos 18 graus Celsius devem possuir indicação do tempo máximo de permanência no local, exatamente o que foi perguntado. Tá joia? Exatamente o que foi perguntado, sem tirar nem pôr. Beleza? Ok. A próxima eu vou deixar você responder. Tô respondendo muito já. Tá bom? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Chega mais. Bora mais uma.
Com base nas normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, julgue os itens seguintes. Ainda que haja a obrigatoriedade de que nenhuma saída de emergência seja fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho, as saídas poderão ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Vamos ler de novo esse texto com calma, tá? E aqui a gente já pode ir pensando se está certo ou errado, só que a gente vai ler de novo. Eu quero que você, conforme eu vá lendo, vá ganhando aquela coragem e coloque aí se está certo ou errado. Ainda que haja obrigatoriedade. Então a gente começa com uma obrigatoriedade. O problema é que essa frase começa com uma ressalva, né? Enfim. Ainda que haja a obrigatoriedade, então é obrigatório, de que nenhuma saída de emergência seja fechada à chave, claro, imagina você está trabalhando num prédio, tem uma saída de emergência e alguém passou a chave. Você vai procurar a pessoa que está com a chave durante o incêndio? Não, né? Então não pode trancar. Ou presa, colocou um calço ali, durante a jornada de trabalho. Ou seja, enquanto as pessoas estão no seu expediente, enquanto as pessoas estão trabalhando, a saída não pode ser travada, não pode ser trancada, não pode ser presa, porque aí ela perde a finalidade de possibilitar uma rápida evacuação do ambiente, né? Faz sentido, muito bem. Ainda que haja essa obrigatoriedade, as saídas poderão ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Você já viu isso? Pensa naquela porta que tem em condomínio residencial. Vou falar do que eu já vi, né? Mas aquela porta que leva para a escada do prédio. Muitas não tem aquela maçaneta, tem uma barra. Você encosta na barra e a porta abre. Então, imagina que a pessoa está tentando sair, ou muitas pessoas estão tentando sair numa situação de urgência, né? E alguém vem correndo e esbarra na porta. A porta já abre. O peso da pessoa encostar já abre essa porta, tá? E eu vou contar para vocês. Eu gosto, porque assim, eu percebo que a vida foi me preparando para tudo, inclusive para dar aula. Em uma oportunidade, isso aqui já tem mais de uma década, eu trabalhava em um escritório no centro de São Paulo, muito tradicional de direito do trabalho. E aí, eu estava lá no edifício Itália e tocou, a gente trabalhava no 26º andar, e tocou o alarme de incêndio. É muito engraçado, né? Você vê na televisão como tem os brigadistas e todo mundo treina, todo mundo se prepara. Na hora que toca o alarme de incêndio, a primeira coisa que uma pessoa vai te dizer é assim: ah, deve ser brincadeira. Quem foi que fez? Só que ao lado disso vem não, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, se tocou o alarme de incêndio, o que você tem que fazer? Você tem que evacuar o prédio. Não importa se é brincadeira, não importa se esbarraram sem querer. Porque temos duas externalidades. Uma não é nada, outra é um incêndio. Qual você quer enfrentar? É melhor você descer e não ter sido nada do que você demorar, né? Que aí o risco é grande, não é? Não é um problemão? Beleza? Então, só voltando, né? Tem que facilitar a saída. Essa lógica faz sentido? Faz sentido. O que está disposto aqui faz sentido. Mas veja que você poderia ter talvez uma dúvida aqui no poderão. As saídas poderão ser equipadas, porque não é uma obrigação, é uma faculdade, né? O Brasil, por que eu estou falando que poderia ter uma dúvida? Porque o Brasil poderia ter regulamentado isso de maneira diferente. Isso aqui está certo, tá? Ó, tá certo. O Brasil poderia ter regulamentado de maneira diferente? Poderia. Uma escolha que o Ministério do Trabalho poderia fazer. Poderia estabelecer que as saídas
deverão ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura. Não poderia ser? Só que não foi feito, tá bom? Tá? Então, esse texto aqui é exatamente o texto que vigora hoje na norma regulamentadora, ok? Então, não pode travar, não pode trancar, mas pode, se quiser, colocar esse dispositivo de travamento, tá? A lógica resolveu mais uma aqui, ó, 90% de aproveitamento. Professor, NR é fácil assim? Não. Vem comigo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o nosso tempo aqui para não... Ah, tá joia. Mais uma. O auditor fiscal do trabalho, que é você amanhã, no uso de suas atribuições, estando diante de uma lavoura de grande extensão onde as atividades sejam realizadas a céu aberto, deverá observar se existem abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Em caso negativo, ele deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista a obrigatoriedade dos aludidos abrigos. Essa aqui também a lógica resolve. Professor, mas eu não li. Ah, peraí, falando nisso, deixa eu te trazer aqui o gabarito da anterior, né? Da saída de emergência. Vamos lá rapidinho. Vou trazer aqui pra gente. NR23, tá bom? E aí um trechinho da NR23. Aqui, ó. Só pra gente trazer o gabarito, né? 23.3.5. Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. E, ponto 1, né, aqui dentro, as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Beleza, tá joia? Só para deixar o gabarito, né? Por mais que a gente já tivesse acertado, para deixar tudo bem redondinho, apresentando mais uma NR aí para vocês. Tá joia? Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Show! Muito bem. Vamos lá responder a próxima, né? Vamos voltar para cá. Ok, vamos lá. A situação do auditor fiscal do trabalho que chega em uma lavoura de grande extensão e a atividade realizada a céu aberto. Nessa lavoura de grande extensão, pergunta: o empregador tem a responsabilidade de estabelecer um abrigo, ainda que rústico, capazes de proteger os trabalhadores de intempéries? Se a gente achar que não, a gente está dizendo assim: o trabalhador está lá na lavoura, o tempo fecha, despenca uma tempestade e ele continua trabalhando tomando chuva. Então o que está aqui está certo. Tá joia? Tá certo. Faz sentido essa proteção. Quando faz sentido, 90% de aproveitamento. Beleza? Olha só. Vou trazer aqui. Trabalho a céu aberto. NR 21.1. Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, veja que não é alojamento, é abrigo, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Faz sentido, né? Beleza? Muito bem. Tá fácil, professor. Vou acertar tudo. Essa é a meta. Vamos lá, vai. Vamos lá. Essa aqui já vai dar mais emoção, hein? Tá bom? Com base nas normas regulamentadoras, julgue os itens seguintes. Nos alojamentos,
destinados a abrigar empregados da construção civil, devem se atender aos parâmetros de área e altura descritos na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, sendo admitido o uso de até 3 camas sobrepostas na vertical, as chamadas tricamas. Veja que essa aqui que nós estamos resolvendo não passa exatamente pelo critério da lógica, da razoabilidade, que facilitou responder às anteriores. Claro que eu não posso deixar a pessoa tomando chuva, claro que eu não posso trancar a porta de incêndio, e é bem interessante que eu coloque um aviso para o trabalhador que está num ambiente muito frio que ele não pode ficar lá por muito tempo. Senão ele resolve ficar lá na câmara fria, assistindo um TikTok, jogando um Clash Royale lá, e aí? Dá 2 dias sem encontrar o trabalhador depois. Nem quero pensar. Mas agora, pelo amor de Deus, não, tudo bem, alojamento tem que obedecer o parâmetro da área e altura da norma. Beleza. Beleza. Faz sentido. Se fosse isso aqui, sendo admitido o uso de até 3 camas sobrepostas na vertical. A norma foi responder isso, gente. E a norma diz se pode ou não ter uma cama, que é um triliche, aí eu posso chamar de triliche, tricamas. 3, pode ou não pode? E aí? Bem, a norma estabelece que não pode. Tá bom? Não é admitido o uso das 3 camas sobrepostas. É vedado o uso. Tá bom? Uma coisa importante, ao tempo em que isso aqui foi cobrado na prova, a NR que cuidava disso era a NR18, se a minha memória não está enganada, né? Mas hoje, isso saiu daquela NR e está aqui, ó. NR7. Aliás, questão 7. NR24. Questão 7 errado. NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Alojamento, explica o que é o alojamento, ok? Características que devem ter nos dormitórios. É interessante destacar isso aqui, por exemplo, ser mantidos em condições de conservação, higiene e limpeza, ser dotados de quartos, dispor de instalações sanitárias, respeitada a proporção de uma instalação sanitária com chuveiro para cada 10 trabalhadores e separados por sexo, tá? Na fiscalização do auditor fiscal do trabalho, quando ele encontra situações de trabalho degradante, um dos pontos mais destacados é a insuficiência dos dormitórios. Dormitórios, instalações sanitárias, a possibilidade de acesso à água potável. Os casos são diversos, né? Tanto no ambiente urbano, mas sobretudo no ambiente rural, os trabalhadores são submetidos a situações degradantes que não respeitam coisas básicas como que está aqui. Avançando. 24.7.3. Os quartos dos dormitórios devem possuir cama correspondente ao número de trabalhadores alojados, vedado o uso de 3 ou mais camas na vertical. Olha que específico. Professor, pode cobrar específico assim? Pode, tá? Por isso que o estudo de lei seca das NRs é importante. No tempo certo, a gente vai retomar isso e buscar direcionar você naquilo que aparece mais, nas NRs de maior incidência,
ok? Tá bom? Mas precisa fazer o estudo de lei seca, tá joia? Chega mais aqui. Marcamos aqui como errado, né? E aqui, vamos ver, aqui acho que... aqui já foi diferente, né? Veja que a razoabilidade não nos auxiliou a responder. Era algo muito específico. Então tivemos 55% de aproveitamento, a questão mais difícil do nosso bate-papo, tá? Então tem horas que NR complica. Beleza? Tá joia? Tranquilo? Maravilha, turma. Pessoal, resolvemos aqui 7 questões. Me diz, como que você foi? Quantas que você acertou? Tava fácil até a última, né? A gente deixa a última para o final para dar aquela emoção. Tá joia? Aproveitando, recadinhos finais. Nós estamos no mês de maio e o mês de maio é o mês em que o que concurso... Mês de maio. Neste mês de maio, o que concurso está fazendo promoções em relação às suas assinaturas. Ao tempo que estamos conversando, tem um desconto de 52% para qualquer assinatura de produto que concurso. Tá joia? Se você tiver interesse, me manda mensagem que eu te apresento um cupom de desconto. 5%, mas já 50% com 5% já vai ajudando. Aí facilita, né? Para quem está na luta aí pela aprovação no concurso, quanto mais desconto a gente tiver, melhor, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula, @professor Vinícius Mota, manda mensagem para mim lá no Instagram, que a gente separa um tempinho para conversar, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!